E aí, pessoal, bem-vindos ao Win95. E assim, cansei de passar por empresas durante esses meus 30 anos e a dúvida sempre persistiu. Como eu construo um ROI? E existem cálculos, eu até brinco aqui que eu mostro para vocês, tem cálculos de ROI que são da NASA. Um negócio fantástico. Mas no dia a dia daquele cara que está ali na linha de frente, brigando, trabalhando, fazendo as coisas acontecer, o ROI não é tão intuitivo. Então, nessa nossa aula 2, construir um ROI com o Win95, eu vou mostrar para vocês como você constrói o ROI baseado em princípios e conceitos importantes. Tanto que aqui nas nossas mandalas, como você está vendo aqui, a nossa mandala tática verde de vendas, a roxa estratégica e a azul comportamental e a saúde físico-mental, que é o nosso foco. Porém, fazer o ROI engloba as 4 mandalas, as 4 perspectivas, né? Tática, vendas, estratégica, comportamental e saúde físico-mental. Se você não souber fazer ROI da forma com que eu vou mostrar aqui, você vai se enrolar para poder justificar seu projeto. E não se engane, hoje, projeto que não tem ROI não para de pé. E o que é interessante é que a gente não mais concorre com budgets de concorrentes, ou eu vendo um software, o meu budget está concorrendo com outro software. Não, hoje você concorre com o banco. Como assim? Se o meu ROI for menor que a aplicação no banco, vou aplicar o dinheiro no banco. Então, hoje as soluções têm que ser muito mais estruturadas e muito mais claras para você conseguir fazer ela parar de pé dentro das organizações. Outra coisa, eu falei do banco. E os outros projetos que têm maior ROI? Às vezes pode ser comprar uma máquina envelopadora do que o seu software. Então, abriu demais isso. E as normativas também. Puxa, eu preciso investir em SG, a NR01, LGPD. Ou seja, tem uma série de normativas também que tem que ser incluídos que evitam multas, que é outro que você concorre quando você está construindo um ROI. Entendido esse preâmbulo, eu vou explicar de uma forma muito fácil e, logicamente, se você quiser interagir mais e aprofundar, me liga, manda um e-mail, clica lá no link da bio, faz o que tiver que ser feito para falar comigo. Porque isso é uma coisa que eu fiquei craque fazendo durante esses 30 anos, quando eu passei por IBM, SAP, ServiceNow, o Gartner e outras muitas empresas que aí eu tenho um currículo com os meus cabelos brancos, me permitiram participar. Então vamos lá. Primeira coisa, quando você está construindo um ROI, você precisa ter um alvo, você precisa ter um local que você vai atingir. E esse alvo é aonde está a dor, que eu classifico como desafios ou desejos, se a gente está falando de desafios das organizações, ou se a gente está falando de desejos pessoais, emagrecer. Ou seja, que dor que você resolve para você poder começar a montar o seu ROI. Porque senão, na hora que você for comparado com um banco, ou se você for comparado com alguma outra oportunidade dentro da organização da pessoa ou pessoal, você vai perder a concorrência. Então a ideia é, qual que é a dor? Qual que é o alvo que você está mirando para daí sim a gente construir o ROI? Simples assim. Se não souber a dor, não dá para construir ROI. Por quê? Porque se eu não sei quanto financeiramente dói a dor, não vai ter ROI. Se não me dói nada, se eu consigo conviver, se não impacta nada na minha família, se não impacta nada no meu dia a dia, para que eu vou montar um ROI? Legal? Mas calma, tem um tipo de ROI aqui que eu vou falar, que é o Employee, que vai ajudar quando a gente está falando de soft dollars, quando a gente está falando daquelas coisas mais intangíveis. Porém, ache a dor. Sem dor, sem ROI. Agora, aonde que começa a simplificação do processo? Eu falo de uma forma, e se você souber essas 2 palavrinhas, e eu tenho uma terceira que eu quero colocar, se você souber essas 2 palavrinhas,
você vai conseguir sair do outro lado. Então o ROI, ele tem que atingir e ajudar quem? O presidente, o dono da dor. E isso significa lucro. Ou seja, qualquer presidente tem a meta de lucratividade, qualquer executivo tem a métrica de lucratividade. Você, na sua vida pessoal, tem métrica de lucratividade, que é, não vou fazer isso, não vale a pena. Vou pagar no almoço R$1.000, não vale a pena. Isso é você avaliando o seu lucro. Então, como que eu simplifico o nosso ROI? Simplesmente você tem que pensar assim, o que você está trazendo para resolver a dor, ela tem que ter dois objetivos. Ou ela aumenta a receita, ou ela reduz o custo. Ou, que é o melhor dos cenários, faz os dois ao mesmo tempo. Mas, se o que você está trazendo para resolver a dor, atingir o alvo, não aumenta a receita ou não reduz os custos, volta para a prancheta de trabalho porque o seu discurso não vai parar de pé. Como assim? Poxa, se você entra com uma opção, olha, eu vou te ajudar a entregar carros. Carros como? Mais rápido? Sim, aí eu entrego para o cliente mais rápido e você recebe o dinheiro mais rápido. Entendi. E redação de custo? Eu vou te entregar mais rápido e com menos funcionários, com mais robôs. Entendi. Ou seja, se você aumentou a grana ou economizou, você afeta o lucro. E afetando o lucro, você está afetando a meta dele. E é simples assim. Se no seu discurso você não está achando aonde você está aumentando a receita, aonde você está reduzindo o custo, esquece. Volta para a prancheta de trabalho. E olha, entre a gente, sempre tem argumentos. Sempre tem argumentos. Isso aqui vai me ajudar a chegar mais rápido em casa para ser mais feliz com os meus filhos. Se eu vou chegar mais rápido, quer dizer que eu consigo sair no horário menos de trânsito? Tô reduzindo o custo. Poxa, se eu tenho tempo com os meus filhos, significa que eu vou ter maior qualidade de vida? Eu vou estar mais descansado para poder produzir mais? Sim, você está aumentando receita. Ok? Entende aonde está essa sutileza? Mas, de novo, treino difícil, prova fácil. Tem que treinar todo dia. Não é de cara, mas a mecânica sim. Se você vai comprar alguma coisa, sempre pensa, aonde isso está me ajudando a ganhar dinheiro, aonde isso está me ajudando a economizar. Se não tem esses dois, não tem ROI. Você está comprando porque você quer, você não está buscando ROI. Então, tendo essa equação super simples, você vai conseguir sair do outro lado com o seu discurso. Mas importante, tem que treinar, porque senão não vai ficar natural. Vem um ROI que eu tenho para construir para coisas simples, coisas complexas. Aplica isso aqui que você vai achar. Agora, tem que treinar, como eu acabei de falar. E qualquer coisa também, manda sua pergunta. Manda aqui embaixo, olha, e se eu quisesse fazer um ROI de lava rápido? Se eu quiser fazer um ROI de chaveiro? Se eu quiser fazer o ROI da moça que ajuda aqui em casa, que eu tenho que pagar a mensalista? Eu te ajudo. É super simples. E aí aquela terceira palavra que eu queria colocar aqui, e esse já é um ROI que você pode fazer um pouquinho mais, tentando chegar no ROI da NASA, é justamente fluxo de caixa. O fluxo de caixa, ele tem uma influência direta. Então, se você lembrar da palavra, quero aumentar o lucro, aumentando a receita, reduzindo o custo e respeitando o fluxo de caixa, você não tem como não errar no seu ROI. Lembra o exemplo dos carros? Se você vender mais carros porque entregou mais rápido e o dinheiro entra antes, você consegue pagar as suas contas antes ou investir o dinheiro, você consegue trabalhar, negociar fornecedores que estão ávidos por dinheiro, ou seja, o fluxo de caixa é a outra perna, mas quando você quer fazer um negócio mais da NASA. Mais simplesinho, segue isso aqui. Achei a dor, achei o alvo, aonde eu aumento a receita, aonde eu reduzo o custo e isso como impacta no meu fluxo de caixa. Agora, a gente está em quase 10 minutos e eu prometi 15 minutos. Então eu vou fechar aqui agora os 3 tipos de
ROI que estão vinculados com o AI. Então, o primeiro deles é o ROI do employee, que é do funcionário. É aquele que você não consegue atingir e que o AI tem trazido bastante. Por exemplo, eu uso o AI para terminar os meus e-mails, eu uso o meu AI para fazer posts, eu uso o meu AI para entregar relatórios mais rápidos. E por que isso é intangível? Porque a hora que você consegue otimizar para o funcionário o tempo dele, não quer dizer que retorna para a empresa. Às vezes cai no economizei tempo para chegar mais cedo em casa. Posso dar um exemplo que encaixa isso muito bem? Um e-mail. Dá para medir ROI com e-mail? Não, é ferramenta de trabalho. A tecnologia está tão incorporada que o AI vai virar uma ferramenta de employee, que ele vai otimizar, vai usar as planilhas, vai ajudar ele a fazer um monte de coisa, mas não tem um ROI direto. Agora, o segundo tipo de ROI com AI é aquele tradicional que a gente acabou de falar. Olha, eu vou colocar o AI e eu vou fazer mais atendimentos, mais vendas, e vou reduzir os processos, estou economizando, e vou trazer dinheiro mais rápido para a empresa, fluxo de caixa. Esse é o tradicionalzão que a gente acabou de falar. E o próximo é o futuro. Esse, pessoal, é aquele que você aposta em 10, sabendo que 8, aplicando Pareto, 8 vão dar errado. E esses 2 que vão dar certo, vai apagar o ROI de tudo. Quer um exemplo legal? Criptomoedas. Criptomoedas eram ROI de futuro. Ou ia dar certo ou não ia. Então, coloquei um pouco de dinheiro lá, deu certo, coloco mais. Deu errado, tiro. Então, o ROI com AI para o futuro é isso. Eu vou experimentar as tecnologias. Eu fui o primeiro a usar o ChatGPT. Agora eu estou usando o DeepSeek. Ou seja, cada vez mais são apostas que você faz, por isso que você tem que ter um leque, como acabei de falar, das criptomoedas. Então, pessoal, basicamente é isso, os tipos de ROI que a gente tem com o AI e como construir um ROI. E de novo, treino difícil, prova fácil. Vai treinando que o discurso vai começar a implementar, você vai ter que acostumar usar essa linguagem de aumento de receita e redução de custo. E as próximas aulas que eu quero fazer vai ser os tipos de ROI. Ou seja, a gente acabou de falar de um tipo de ROI tático, que é aquele que resolve o problema do dia a dia, aquele que você está trabalhando todo dia, aquele que você está implementando com o AI. Os próximos são estratégicos. Qual a tecnologia? Qual o hype que eu vou acompanhar? E por último, o comportamento. O que ROI que eu consigo trazer de comportamento? Lembrando, a gente tem as nossas 4 mandalas aqui que ajudam a gente a aprofundar cada vez mais no comportamento, como eu falei, na parte tática operacional, que é a parte de vendas, marketing e influência, a parte estratégica e a parte de saúde mental, ajudando você a entrar na normalização da NR01. E mais legal, o Win95, que é essa nossa metodologia, com 4 passos, ele te ajuda a implementar todo esse ROI, todo esse desenho em cima desses livros que sustentam todos esses métodos e metodologias. É isso, pessoal. Espero que você tenha gostado da aula, mas não esquece, treino difícil, prova fácil. Assim você constrói um ROI e é assim que você vai treinar para poder resolvê-lo. Recapitulação de 1 minuto. Constrói o ROI, entendendo a dor, que é o seu alvo. Essa dor você vai atender aumentando o lucro, que é aumento de receita ou redução de custo. E se você quiser uma coisa mais NASA, acompanhado do fluxo de caixa. Depois a gente tem os tipos de ROI. Aquele que é intangível, que é o employee, por exemplo, o e-mail. Aquele tradicional que a gente acabou de falar. E o último que é o futuro, que são aquelas apostas que você sabe que algumas não vão dar certo e outras vão dar certo, como as criptomoedas. E nas nossas próximas aulas teremos o ROI tático, estratégico e comportamental. Então, entra no nosso site, visita a nossa bio, faça o que você precisa fazer para poder ficar cada vez mais craque. Entre em contato, a gente pode ter várias conversas e fica o convite aqui para você para falar comigo ou acompanhar essas aulas que a gente tem entregue. Até mais!